Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a segunda parte do tema Cidades de Refúgio. Eu convido você a que abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 41 a 43. Busque o seu caderno, uma caneta e faça anotações conforme fomos indicando ao longo do nosso estudo. Vamos relembrar um pouco do que dissemos no estudo anterior, na parte introdutória. Há 3 textos bíblicos que trabalham o tema cidade de refúgio e eu os convido para que os leiam para ampliar a sua compreensão sobre este tema. São eles Números 35, 9 a 15, Deuteronômio capítulo 4, versículos 42 e 43, o texto do presente estudo, e Deuteronômio capítulo 19, versículos 1 a 10. Cada texto tem detalhes importantes e esses 3 textos tomados juntos, eles aprofundam o nosso conhecimento sobre este assunto. Importante destacar que este tema, cidade de refúgio, era um tema específico da nação israelita. Era uma lei civil na nação israelita. Lembre-se que os israelitas receberam da parte de Deus leis morais, leis cerimoniais e leis civis. As cidades de refúgio se enquadravam no tema leis civis em Israel. Esta lei cidade de refúgio se relaciona com 2 princípios muito claros presentes em toda a Bíblia: o amar ao próximo como a si mesmo e o não matarás. No estudo anterior, se você não assistiu, eu convido você a assistir no canal no YouTube da nossa igreja. Nós estudamos o primeiro tema, crime involuntários, ou crimes involuntários. Hoje nós vamos estudar o segundo tema, que é a tendência do homem em condenar e julgar. Nós vimos no estudo anterior, os crimes involuntários, que havia, dentre as leis civis de Israel, uma lei que estabelecia cidades de refúgio para aqueles que acidentalmente provocassem a morte do seu próximo. Os critérios para que alguém pudesse ser acolhido e recolhido nestas cidades de refúgio eram muito claros. O primeiro critério, não existir qualquer animosidade entre as pessoas envolvidas, qualquer aborrecimento, qualquer ira, qualquer rixa ou manifestação de ódio. Segundo critério, não haver intenção dolosa por parte daquele que acidentalmente provocou a morte do seu próximo. Terceiro, não haver intenção passional daquele que involuntariamente provocou a morte do seu próximo. Considerando esses 3 critérios, alguém que acidentalmente provocasse a morte do seu próximo poderia ser recolhido numa cidade de refúgio. Por que as cidades de refúgio, então, eram necessárias? Se não houve dolo, se não houve paixão e se não houve nenhuma outra motivação, como ódio, rixa, ressentimento ou alguma coisa desse sentido. Ora, as cidades de refúgio eram necessárias para que ninguém, tomado pela tristeza ou mesmo pela ira, provocada pela morte do seu ente querido, o vingasse, tentando fazer justiça com as próprias mãos. As cidades de refúgio tinham a missão de acolher aquele que, embora tendo provocado a morte de um semelhante ou a morte do seu próximo, o tivesse provocado acidentalmente, para que não fosse encontrado naquilo que o livro de Deuteronômio chama pelo vingador de sangue, o vingador de sangue o matasse num acesso de tristeza ou até mesmo num acesso de ira.
As prescrições do Código Civil israelita eram muito severas em relação a crimes cometidos. E elas não davam ao ofendido, nesse caso, o direito de, ao mesmo tempo, julgar e executar a sentença. No texto de Números, capítulo 35, versículos 9 a 15, um esclarecimento muito importante. Eu convido você a conferir no texto. Neste texto se esclarece que estas cidades de refúgio, elas seriam locais onde se acolheria o homicida involuntário para que ele não morresse, até ser apresentado à congregação para julgamento. Números capítulo 35, versículo 12. Esclarecendo, o fato de alguém ter cometido um crime e alegar que este crime era involuntário, o fato desta pessoa ser acolhida e recolhida numa cidade de refúgio, não isentava esta pessoa de ser julgada por juízes. Não isentava esta pessoa de ter a sua inocência confirmada ou não por juízes em tribunais assim estabelecidos. Havia, portanto, em Israel, e deveria haver em Israel, na terra para a qual eles estavam prontos para entrar, prontos para possuir, tribunais e juízes. E tão somente os tribunais e juízes, estes sim tinham o direito de julgar e de aplicar a sentença. Em crimes dolosos, em crimes passionais e até mesmo, atentem para isso, até mesmo em crimes involuntários. Há uma tendência muito comum do ser humano. E que tendência é esta? É uma tendência de julgar e condenar precipitadamente. Nos nossos dias, os tribunais populares, representados pelas mídias sociais, têm uma facilidade imensa de divulgar suspeitas como se fossem crimes consumados e de se lançar na fogueira inquisitorial da opinião popular pessoas que nem sabem do que estão sendo acusadas, pessoas que nem sequer tiveram direito de defender, pessoas que nem sequer foram processadas, pessoas que nem sequer tiveram uma sentença declarada sobre elas, quer seja inocentando-as, quer seja comprovando a sua culpabilidade. Portanto, um assunto bastante atual. Julgar e condenar precipitadamente se constitui num grande perigo, num grande risco para todos nós que seguimos a Deus e procuramos ser fiéis e obedecer à sua palavra. Que aplicações? Este ponto. Que aplicação este aspecto desta lei civil envolvida no grande tema cidades de refúgio tem a nos ensinar nos dias atuais? Eu destaco aqui 4 lições deste segundo estudo, deste segundo ponto. A tendência do homem de julgar e condenar. Anote aí as 4 lições. A primeira, buscar restauração de relacionamentos, mesmo que alguém tenha algo contra nós involuntariamente. A palavra nos diz que se ao levarmos a nossa oferta perante o altar, nós soubermos que alguma pessoa tem alguma coisa contra nós, devemos primeiro nos reconciliar com essa pessoa para depois, então, trazer a nossa oferta e colocá-la sobre o altar. Observe que o texto não diz, se nos lembrarmos que nós temos alguma coisa com uma pessoa. Nesse caso, é evidente que devemos buscar a restauração, porque nós somos os ofensores. O texto nos diz que se nós nos lembrarmos que alguém tem algo contra nós, devemos antes buscar a restauração com esta pessoa, para depois oferecer ao Senhor a nossa oferta. Observe que às vezes as pessoas podem ter algo contra nós, e isto não ser algo doloso, passional, proposital. Involuntariamente, estas pessoas podem estar ofendidas conosco por alguma coisa que julgaram que nós fizemos.
por alguma falta que julgaram que nós cometemos. Se isto chegar ao nosso conhecimento, diz a Bíblia, devemos buscar restauração de relacionamento. Este é o primeiro ponto, é a primeira lição deste tema para nós. Buscar a restauração de relacionamento mesmo com aqueles que involuntariamente e sem qualquer ofensa da nossa parte têm alguma coisa contra nós. Uma segunda lição, anote aí. Não julgar e nem condenar ninguém precipitadamente. Nem em nosso coração, nem em nossos relacionamentos públicos. Cuidado com os julgamentos precipitados. Cuidado com as condenações precipitadas. Cuidado com aqueles que, tendo sido julgados e condenados precipitadamente, são descartados por nós, como se não fossem dignos mais do nosso relacionamento, da nossa amizade, da nossa comunhão, sem que tenhamos avaliado realmente tudo quanto ocorreu, tudo quanto se deu, sem que realmente tenhamos apurado a realidade dos fatos. Terceira lição. Apresentar, em se tratando da igreja, aqueles que cometeram algo contra nós, aqueles contra os quais temos uma queixa porque estão em falta conosco. Depois de tentarmos nos relacionar com ele, depois de tentarmos restaurar o nosso relacionamento individualmente, com 2 ou 3 testemunhas, devemos levar o caso à igreja, para que então a igreja possa mentorear, aconselhar, conduzir à restauração dos relacionamentos. Uma quarta lição. Jamais devemos dar vazão aos nossos sentimentos de ira, de indignação, de rancor, de cólera e pagar da mesma moeda, reservando a vingança para um momento específico. E uma quinta lição. Devemos ter o nosso coração pronto para perdoar. Sejam pecados involuntários que as pessoas cometem contra nós, sejam ofensas involuntárias que elas cometem contra nós, até mesmo aquelas que são propositais, até mesmo aquelas que são dolosas. A Bíblia diz que devemos perdoar assim como Jesus Cristo nos perdoou. Jesus nos perdoou enquanto nós éramos ainda pecadores. Perdoar é uma decisão nossa, é o despojar-se de um fardo que pesa sobre nós. Perdoar é uma iniciativa unilateral. Nós somos convidados a tomar essa iniciativa sem mesmo esperar reciprocidade. Isso é viver o amor e é perdoar como Jesus Cristo nos perdoou. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus.